Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Glória a Deus! Vamos continuar hoje com a parte 9 de leis que operam em nosso favor. Hoje vamos falar da lei da consagração. Aqui a minha Bíblia está aberta em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Olha, tendo este selo, o Senhor conhece os que são dele, os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. No versículo 21 diz assim, 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amados irmãos, não pela culpa, não pela tentativa na carne, mas sabemos que o Espírito Santo veio habitar em nós para nos separar para Deus e nos separar do pecado. Nós fomos salvos do pecado para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Isso no Espírito aconteceu instantaneamente. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, fomos ressuscitados juntamente com Ele e tudo se fez novo. Na alma, este processo, ele é pela fé também e é um presente de Deus. Estamos vendo que a santificação, esta que nós estudamos nas partes anteriores, vem através da consagração. A santificação é o efeito da consagração e também é um presente de Deus, pois se a santificação é a operação da graça em nosso coração, a consagração é o ânimo, é essa entrega, essa compreensão da separação. Quando nós nos separamos do mundanismo, do pecado, da carnalidade e nos separamos para uso exclusivo do Senhor, isto vai dando a Ele cada vez mais liberdade para operar em nossas vidas através dela a sua boa, perfeita e agradável vontade. Vemos que a lei da consagração, ela é maravilhosa porque ela nos anima, nos incentiva a andar na presença do Senhor, viver com Ele e para a glória dEle. Desde a queda, o homem é egoísta, ele vive para a sua própria glória, vanglória. O homem tudo que faz, até as boas obras, é para tentar impressionar outros ou a Deus, para tentar ser engrandecido, elogiado. Mas aqui está o selo. O Senhor conhece aqueles que são dele. Quando vivemos para Deus e para a glória de Deus, tudo o que fazemos vem com a ajuda dele, temos ele como fonte, e é para que ele seja engrandecido. Não trabalhamos para promover o nosso nome, nem para ganhar dinheiro. Não, nós sabemos as 3 tentações que Jesus passou, são as mesmas para a nossa carne. Esta mania de querer viver para impressionar os outros ou para tentar se justificar diante de Deus não é a consagração. Não adianta eu me humilhar diante de Deus em oração e em jejum, como diz Isaías 58, para depois tentar impressionar pessoas no púlpito, ser engrandecido com sinais e prodígios. Ou tentar ganhar a Deus fazendo a obra de Deus, como Marta, ali com o coração cheio de sujeira. Não. A verdadeira consagração da qual nós estamos falando é um milagre no qual nós começamos a ter prazer nessa comunhão com o Senhor, na palavra do Senhor, e levar pessoas ao Senhor. Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo e este crucificado. A verdadeira consagração é este ânimo milagroso que faz com que nós investimos tempo na presença do Senhor pela graça. E esta entrega, ela vai produzindo então o trabalhar da santificação e vai ter galardão lá no céu. Você veja, meus amados irmãos, não adianta você imitar uma outra pessoa em consagração.
tanto na oração, como no jejum, no evangelismo, na pregação. Isto começa pela fé e continua pela fé. Não podemos fazer como os cristãos da Galácia, em Gálatas capítulo 3, que tentaram implantar a santificação, a consagração pela força na marra. Muitos tentam forçar as pessoas a se entregarem a Deus e largarem o pecado debaixo de terror ou culpa ou esforço. Isso é um antisserviço. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vemos então que se a pessoa tem graça para orar 5 minutos, ela vai ter prazer, vai ser com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Então Deus gera o querer e o efetuar, Filipenses 2:13. O que significa é que, como é que eu sei que eu não estou nem aquém, nem além da graça, mas no passo da graça? Como é que eu sei que eu estou realmente sendo fiel no pouco? Como diz Filipenses 3:16, cada um ande segundo aquilo que já alcançou. A consagração pela graça, ela é prazerosa. Ela é com alegria. Se você tem graça de Deus para orar 5 minutos, se você tentar orar 6 minutos, vai ser pesado, porque é você que está no comando, no esforço. Você está tentando produzir na sua condição humana. Isso é trapo de imundícia. Mas se você orar 5 minutos com alegria, com fé, Deus vai te levar para 6 minutos, depois para 7. Ele é que vai conduzindo. Assim como Abraão. Ele não podia produzir um filho para Deus, mas ele podia crer que Deus faria um milagre nele e na sua esposa. Portanto, a fé é uma dependência receptiva e esperar inteiramente na graça. O Senhor diz no Salmo, aqui o Salmo 41, versículo 12, quanto a mim, tu, veja lá, me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Então o homem religioso, ele tenta orar, ele tenta perceber a Deus, ele tenta jejuar, mas isso é chato, é penoso, sabe? Ele tenta ir no culto para servir a Deus, mas quando nós estamos no comando da nossa consagração, isto é chato, isso é monótono, enfadonho. Mas quando é pela graça, quando a lei da consagração entra em ação, o que acontece, meus irmãos, é com alegria. Nós não conseguimos perceber a Deus na carne, podemos tentar, mas aqui diz, tu me pusestes na sua presença. Quando é que essa lei da consagração entra em ação? Pela fé, pela dependência. Quando eu descubro que estou desanimado, quando eu descubro que eu estou preguiçoso, sem força para ler a Bíblia, ou desanimado para evangelizar, eu não devo tentar me esforçar e produzir isso na marra, por baixo de culpa, mas todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Só pode ser recebido pela fé, vez após vez, como a respiração, como a batida do coração. O que nós vemos é que quando a graça está produzindo consagração, ela é na direção, na unção do Senhor. Aquela sarça ardia e não se consumia, porque o fogo que foi colocado ali, foi colocado pelo Senhor. Então, quando o Senhor está operando na vida da pessoa, ela consegue orar cada vez mais com alegria, porque ela está fazendo isso dependendo do Senhor. Nós precisamos ir ao Senhor antes de ir à Bíblia. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração, Senhor. Ó Deus, me dá entendimento, me dá ânimo para ler a palavra, me ajude, meu Deus. Quer dizer, quando nós fazemos algo na dependência do Senhor, entra em ação a lei da consagração. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Há muita gente se culpando e se esforçando na vida cristã, porque eles estão tentando produzir uma consagração humana. E aí ele se gloria, porque eu jejuei, porque eu evangelizei. Toda obra humana, ela vai produzir orgulho. Mas quando é produzido pela graça, tomamos ele como fonte, dependemos dele e sabemos que é ele que está nos ajudando, isso produz glória para o Senhor. Isso nós reconheceremos que foi ele e atribuiremos a ele toda a glória. É muito importante saber quem está no comando da consagração. Muitas pessoas dizem o que o cristão deve fazer. O que o cristão deve fazer. Mas não diz como fazer. E a graça é esta farinha que tira a morte da panela. Quando nós compreendemos que não podemos fazer as coisas de Deus sem depender de Deus em todo o trajeto, como uma criança. Não podemos tentar produzir isto para Deus
fazer a obra de Deus, mas fazer com Deus, com a ajuda de Deus, com a participação de Deus. Isso faz toda a diferença. Quando Deus está presente, quando Deus está participando, nós temos ali o quê? Virtude, nós temos ali vida, nós temos ali realmente Deus junto do que nós estamos fazendo. Então isto é a lei da consagração.